Olá, boa noite a todos. Tudo bom? Eu sou o professor Paulo Moara Guimarães. Então, como eu disse para vocês no e-mail, pessoal, a gente vai estar dando continuidade aí, né? Vamos começar o capítulo 2, através de estudo à distância, né? Ensino à distância. Como a Unifei soltou, a resolução vocês devem ter recebido aí. Tá? Então, a gente vai estar fazendo um trabalho remoto. Bom, a gente vai começar então o capítulo 2, que se chama Propriedades de uma Substância Pura. Então, na realidade, esse capítulo, em toda a termodinâmica, a gente vai estar utilizando os conceitos desse capítulo. Tá? Então, vamos lá. Substância pura, recordando que a gente já falou sobre isso, é aquela que tem composição química invariável e homogênea. Então, ela pode existir em mais de uma fase, né? A composição química é igual em todas as fases. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma figurinha lá com todas as transformações que a substância por água pode ter, né? Caso de fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação. Então, você tem, por exemplo, a água ela pode ser sólida, pode ser vapor, pode ser líquido, ela vai continuar sendo substância pura em todas as fases. Tá? A mesma coisa o ar, né? Só que o ar aqui é um gás, tá bom? Mas ele só tem, a gente vai considerar o gás também como uma substância pura. Né? Então trataremos de substâncias simples, compressíveis, ou seja, aquelas cujos efeitos de superfície magnéticos e elétricos não são significativos e podem ser desprezados. Então vamos lá. Equilíbrio de fases, vapor, líquido e sólido numa substância pura. Nós vamos considerar aqui três aspectos, tá? Então vamos pegar 1 kg de água, né, nessa letra A, vamos pegar 1 kg de água, mais o êmbolo, mais o peso, a 0,1 megapascal e temperatura de 20 graus Celsius. Então é esse caso A aqui, olha. Para essas condições de 0,1 megapascal e temperatura de 20 graus Celsius, nós temos água líquida ou água subresfriada ou água comprimida, né? Então todos esses nomes são válidos, tá? Se a gente aumentar aqui, se a gente aumentar aqui a temperatura, né, se a gente aumentar, a gente tem um bico de Bunsen aqui, vamos aumentando a temperatura, a gente tem que, enquanto estiver aqui em água líquida, né, a gente tem que a temperatura sobe bastante, mas o volume específico, aquele Vzinho que a gente viu na aula presencial, vai aumentar pouco. E vamos fazer todos os processos a pressão constante, ou seja, esse êmbolozinho aqui, ele está livre. Né? Então nós temos 4 pesos aqui, ou seja, uma força nesse êmbolo aqui que ela vai ser constante durante todo o processo e o êmbolo está livre, ou seja, então todo o processo vai ser a pressão constante, tanto no A, quanto no B, quanto no C. Tá? Vai chegar um momento que a primeira gota de água líquida vai vaporizar. Né? Então é representado, por exemplo, se nós temos aqui ó, a temperatura de 99,6 graus Celsius. Se quiser aqui vai ficar aparecendo toda hora. Se nós temos uma temperatura de 99,6 graus Celsius, né, para uma dada pressão aqui, mantendo a pressão constante, quando começa a mudar de fase aqui, o que acontece numa mudança de fase? A temperatura e pressão são constantes, tá? Enquanto o seu volume específico ele vai aumentar bastante. Então, para toda essa fase aqui de mistura, nós temos essa característica, que a temperatura é constante, pressão constante, e temos que o volume específico vai aumentar bastante. Tá? Depois nós vamos para uma terceira fase, sumiu aqui o cursor, para uma terceira fase, depois da última gota líquida ter vaporizado, a gente vai ter o vapor de água. Tá? Então, nesse vapor de água aqui, o que acontece nessa fase? Pessoal, só um minutinho. Do you want to change the color scheme to improve keep the current color?
Então, nessa última fase aqui, tanto a temperatura quanto o volume específico, eles aumentam bastante, né? Então, nessa fase aqui de vapor que a gente chama de vapor superaquecido, nós temos essas características, a pressão constante aqui, ou seja, aqui nós vamos ter um vapor, né, vapor de água, tá? Somente vapor, então a temperatura vai aumentar bastante, o volume específico também aumenta bastante. Isso aqui é um gráfico de variação de pressão de saturação com temperatura de saturação. Tá? Como que é a variação aqui para a água, né? Olha, temperatura de saturação, o que é uma temperatura de saturação? É a temperatura na qual ocorre a vaporização a uma dada pressão. Então, se a gente voltar aqui, ó, então na hora que a gente tem essa mudança de fase, a gente tem temperatura e pressão constantes. Essas pressões aqui e temperaturas são chamadas de temperatura de saturação e pressão de saturação, ou seja, enquanto estiver ocorrendo a mudança de fase, nós temos temperatura de saturação e pressão de saturação. Então, um exemplo aqui para água, né? Para uma temperatura aqui uma pressão ambiente de 0,1 megapascal, a temperatura de saturação correspondente é 99,6 graus Celsius, tá? Ou seja, sempre para uma determinada temperatura existe uma pressão de saturação, a gente vai ver isso depois. E sempre para uma determinada pressão vai existir uma temperatura de saturação. Depois vai ficar mais claro na hora que a gente estiver estudando os diagramas. Eu vou aproveitar e explicar isso daqui que eu acabei de falar aqui nesse 1. Tá? Mas vamos lá. Aqui nós temos um diagrama de temperatura e volume para regiões de líquido e vapor para a água. Desculpa, pessoal, só que eu não estou sabendo como terminar com isso aqui, não. Ok, então é o último. Então nós temos aqui, na realidade, esse é um diagrama de temperatura e volume. Tá? Então nós temos aqui temperatura e temos volume. Esse gráfico é a projeção de uma superfície tridimensional que eu vou mostrar para vocês depois. Mas por que a gente está vendo no bidimensional? Para ficar mais fácil, para a gente poder compreender. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui lembra que a gente viu 3 regiões aqui, ó, aqui, ó, vimos 3 regiões, A e B e C. Então, uma região A de líquido comprimido, uma região B de uma mistura, né? De uma mistura, ou seja, que você tem vapor de água líquida e água vapor, né? E uma terceira região de vapor somente. Então, essas 3 regiões, elas estão aqui, olha, essa região aqui, tá vendo? É uma região de líquido comprimido ou subresfriado. Essa região aqui, toda achurada aqui, ó, é uma região de mistura. Isso daqui é o ponto crítico, depois nós vamos falar sobre ele, tá? Mas olha só, e temos essa outra região que é uma região de vapor superaquecido. Agora, existem as 2 linhas aqui, ó, essa linha aqui vai até no ponto crítico, e do ponto crítico para cá, são linhas de saturação, ou seja, essa linha que está aqui representa um líquido saturado, ou seja, é onde a primeira gota líquida começa a vaporizar. Tá? E temos essa outra linha aqui, que é onde a última gota de água é vaporizada. Né? Então aqui nós temos um ponto em cima dessa linha, significa que temos vapor saturado. E um ponto em cima dessa linha aqui, olha, significa que nós temos um ponto no estado de líquido saturado. Tá? Então nós temos várias coisas, ó. Temos líquido, região líquida, ou líquido comprimido ou subresfriado. Aqui nós temos uma região de mistura, líquido e vapor. Aqui nós temos uma região de vapor superaquecido. Essa região aqui, essas linhas representam uma linha de mudança de fase. Então vamos pegar aqui no P13, por exemplo. Enquanto nós estamos aqui em cima, olha, em cima dessa linha há uma pressão P13 de 10 megapascal, por exemplo.
nós temos aqui líquido saturado. Ó. Desculpa, nós temos aqui líquido comprimido ou subresfriado. Chegou em cima desse ponto aqui, nós temos, para uma pressão de 10 mega, nós temos aqui líquido saturado. Aqui a primeira gota ela começa a vaporizar. Aí, o que acontece numa região de mistura, aquela região B que a gente viu lá atrás? A temperatura e pressão são constantes. Sempre, pessoal. Sempre, numa região de mistura, as pressões e temperaturas são constantes. Tá? Nós temos aqui no caso da P6, tá vendo? Ó? Temperatura e pressão são constantes. Aqui nós temos para 1 megapascal, temperatura e pressão constantes. Para 10 megapascal, nessa região, temperatura e pressão constantes. Chegou nesse último ponto aqui, a última gota foi vaporizada. Desse ponto para cá, nós temos então o vapor superaquecido. Então nós temos, é bem conceitual isso daí, né? Tá bom? Mas isso não quer dizer, essa linha aqui, ó, significa, é uma linha de pressão constante. Né? Então, a gente força, aqui, ó, tá vendo? Nós fizemos aqui pelas três fases aqui, né? A fase A, fase B e fase C, tudo a uma pressão constante. Então, aqui a gente está forçando o sistema a ser assim. Não é que toda transformação tem que ser pressão constante ou tem que ser a temperatura constante. Aqui, se a gente permanecer aqui em cima, a gente vai estar sempre na pressão P13. Mas, por exemplo, numa mudança de fase qualquer, eu posso estar saindo da P10 e indo para a P13 aqui fora, por exemplo. Ou eu posso estar vindo de um ponto aqui, ó, dessa região, está vindo para cá. Não necessariamente a gente tem que ficar em cima da linha. Né? Aqui são, na realidade, foram experimentos que foram feitos, né, em laboratório e obtiveram essas linhas aqui a pressão constante. Né? São linhas aqui, na realidade, isobáricas. Né? São linhas isobáricas, ou seja, são processos que estão em cima dessa linha aqui, são processos isobáricos. Tá? Olha só. Então vamos lá, isso daqui é o diagrama de temperatura versus volume, pode ser temperatura versus volume específico, não tem problema, né? Em vez de ser o Vzão aqui, pode ser o Vzinho. Recordando, nós temos aqui a região de líquido comprimido ou subresfriado, uma região de mistura, uma região de vapor superaquecido, tá? E em cima dessa linha aqui, essas linhas são linhas de mudança de fase. Se você está em cima dessa linha, você tem líquido saturado. Se você está em cima dessa linha aqui, você tem estado de vapor saturado. Né? Estado de líquido saturado e estado de vapor saturado. Tá bom? Vamos continuar. Então vamos lá, aqui eu repeti aquele gráfico, né, temperatura e volume, mas a gente pode ter, olha como que fica o gráfico também de pressão e volume específico. Né? Vamos dizer, aqui em pressão e volume específico, as linhas que nós temos aqui agora é de temperatura constante, olha. Depois eu vou fazer mais detalhadamente para vocês. Aqui de temperatura e volume, nós temos linhas de pressão constante. E outra coisa, temperatura e volume, tá vendo? A linha ela cresce para uma determinada pressão. À medida que o volume aumenta, nós temos então que a linha ela vai crescendo, a pressão vai aumentando. Desculpa. A temperatura vai aumentando, há uma pressão constante. Né? Repetindo, à medida que o volume vai aumentando, nós temos aqui que a temperatura vai aumentando, aqui ela permanece constante, depois ela continua aumentando aqui para uma determinada pressão. Aqui é o contrário que acontece, né? À medida que o volume específico aumenta, nós temos que a pressão, porque o gráfico é pressão, volume específico, ou poderia ser volume somente. Então nós temos aqui que desce, olha, desce, tá vendo? Vamos pegar essa linha aqui, ó. Então a pressão aqui ela permanece constante e diminui.
à medida que o volume ou volume específico vai aumentando. Tá? Temos uma pergunta aqui. Se a temperatura do líquido for mais baixa do que a temperatura de saturação para a pressão existente, temos a região de... Né? Então, vou deixar vocês analisarem. Ó, se a temperatura do líquido for mais baixa do que a temperatura... O que é uma temperatura de saturação? Uma temperatura para uma determinada pressão existente. Vamos pegar aqui, por exemplo, pressão P10. Tá? Uma pressão existente P10. Aonde que está a temperatura de saturação? Está aqui, olha. Está aqui, ó. Então, na realidade, em toda essa linha aqui vai ser essa temperatura que está aqui. Se nós temos uma temperatura que está mais baixa do que a temperatura de saturação, esse ponto aqui é a temperatura de saturação. Para baixo dele, para uma pressão P10, vai estar aqui, olha. Na mesma pressão, tá vendo? Então, nós temos líquido subresfriado ou líquido comprimido, que vai estar nessa região aqui. Tá? Vamos lá, uma outra definição de título. Em inglês a gente chama de quality, né? De qualidade. Tá? E, na realidade, é legal esse termo qualidade, porque o título ele nos define a qualidade do seu vapor. Né? Então, na realidade, também, pessoal, só se aplica, né, o título quando nós estivermos numa região de mistura, quando tivermos vapor, água líquida e vapor de água, quando nós tivermos uma mistura, ou seja, quando nós temos uma relação de vapor e água líquida, água vapor e água líquida. Então, o título ele é definido como massa de vapor pela massa total. Então vamos supor, aqui dentro, olha, nós temos uma massa total de uma substância pura água, uma massa M. E a relação dessa massa de vapor pela massa total M, esse é o título. E para a gente poder enxergar agora o título no diagramazinho, nós temos aqui, olha, temperatura e volume específico. Tá? Então, por exemplo, na hora que a primeira gota vaporiza, estamos em cima dessa linha aqui, ó. Ou seja, a gente não tem nenhum vapor ainda, mas a primeira gotinha vai vaporizar, né? Ela vai vaporizar. Então, o título é zero. Para o título ser zero, significa que a massa de vapor é zero. Né? Ora, a massa de vapor é zero em cima dessa linha. Em cima dessa linha aqui, ó. Professor, mas se tiver do lado aqui, a gente tem massa também, que não temos massa de vapor, tá? Só que nessa região de líquido subresfriado ou líquido comprimido, o título não se aplica. O título ele vai variar de 0 até 1, que é essa linha aqui. O que significa título igual a 1? Significa que a massa de vapor é igual à massa total. Significa que toda essa água líquida vaporizou. Entendeu? A última gota vaporizou. Professor, mas aqui também a gente só tem massa de vapor, não temos massa de água. Tá, mas para essa região de vapor superaquecido aqui, o título não se aplica. Ou seja, o título, desculpa, vai variar de 0 a 1. E ele só se aplica numa região de mistura, entenderam? Tá bom? E vamos pegar aqui, por exemplo, essa linha aqui. Né? Vamos pegar essa linha aqui, ó. Vamos pegar essa linha. Então vamos pegar essa linha aqui, tá vendo, ó? Onde eu estou passando o cursor? Ela veio para cá, na região de líquido comprimido, veio para cá, a temperatura e pressão constantes e subiu. Subiu aqui, ó. O volume específico relacionado ao líquido subresfriado, ou seja, qual é o volume específico quando a primeira gota é vaporizada? É o Vzinho L. O que significa esse L? É de líquido saturado. Por outro lado, nós temos aqui o volume específico também relacionado ao vapor saturado, que é o Vzinho V. Esse Vzinho significa vapor saturado. Tá? Então, aqui ele variou de 0 a 1, ou seja, entre 0 a 1, ou 0 100%, né, nós vamos ter uma variação aí. Então, aqui no meio é 50%, você tem metade de vapor saturado, a outra metade é de líquido saturado. Tá?
Então essa é a definição. Por que é importante a gente saber isso? É importante a gente saber numa máquina qual é a qualidade do vapor. Lembra que eu comentei com vocês? Uma turbina a vapor, ela trabalha com vapor. Então você tem que estar trabalhando na região de vapor, quase, ou título maior que 1 ou bem próximo do 1. Numa bomba, por exemplo, onde trabalha com líquido subresfriado ou comprimido, a gente tem que trabalhar, ou a gente trabalha nessa região, ou trabalha próximo aqui do líquido saturado. Tá? Então a gente tem que saber assim, porque a gente perde eficiência. Né? Se a gente tiver muita água líquida numa turbina a vapor, ela perde eficiência e também, além de estragar a turbina. Né? Tá bom, pessoal? Então isso daqui é a famosa definição aqui de título. Tá? Lembrando que Vzinho L e Vzinho V, Vzinho significa volume específico, que é quilo por metro cúbico. Né? Vzinho L corresponde a x igual a 0 e Vzinho V corresponde a x igual a 1. Vzinho L e Vzinho V são tabelados, tá bom? Eles são valores tabelados. Se eu pegar, por exemplo, aqui, olha, se eu pegar aqui, ó, um ponto aqui, por exemplo, ele tem um determinado volume específico V, ou Vzinho, né? E a gente vai ver mais para frente que esse volume específico aqui ele pode ser escrito em termos de título em Vzinho L e Vzinho V. A gente vai ver isso agora. Então vamos lá. O volume total, vamos supor que a gente tem uma mistura aqui. Então essa mistura ela tem um volumão. Esse volumão vai ser o volume de líquido saturado mais o volume de vapor saturado. Só que o volumão de líquido saturado é igual à massa de líquido saturado vezes o volume específico do líquido saturado. Entendeu? Que é correspondente ao x igual a 0. Tá? Lembra o que é um volume específico? Volume específico é o volumão dividido pela massa. Então o volumão vai ser volume específico vezes massa. O que nós temos aqui? Ó? Volume específico vezes massa, só que está relacionado tudo ao líquido saturado. Aqui nós temos volume específico vezes massa, só que é tudo relacionado ao vapor saturado. Então vamos abrir agora aqui, ó, o volume específico geral, vamos dizer assim, da mistura, o volume específico da mistura toda. Tá? Existe o volume específico do vapor saturado, existe o volume específico do líquido saturado, mas toda mistura tem um volume específico. Então, o volume específico da mistura toda, que a gente vai chamar de volume específico médio, ele é dado por volumão dividido pela massa total. Volumão total dividido pela massa total. Ora, se a gente substituir aqui, olha, substituir isso aqui, a gente vai abrir aqui. A gente tem que a massa de vapor pela massa total é o título. E o restante, tá vendo? Ó, o que é massa de líquido? A massa de líquido vai ser a massa total menos a massa de vapor, não é? Aqui, ó. A massa de líquido vai ser igual a quê? A Mzinho menos Mvap. Então, se a gente colocar M líquido aqui, substituir o M líquido por M menos Mvap, então depois abrindo M sobre M dá 1 e Mvap sobre M dá x. Então, nós temos aqui que o volume específico da mistura, se você conhece o volume específico do líquido saturado, mais o volume específico do vapor saturado e o título, você consegue descobrir qual que é o volume específico da mistura. Tá? Ok, pessoal? E uma outra forma também, se a gente for jogar um algebrismo aí, nós podemos escrever desse modo ou desse modo aqui. Tá? É só a gente abrir essa expressão aqui, ó. Se a gente abrir essa expressão, a gente cai nessa daqui. Entendeu? Então vamos lá. Essas superfícies são as superfícies que eu disse para vocês aqui, olha. Superfícies em 3D. Né, da onde os diagramas são retirados. Então, por exemplo, essa superfície aqui é uma superfície PVT para uma substância que expande na solidificação. E isso daqui para uma substância que contrai na solidificação. Tá?
a diferença que nós temos é aqui nessa região aqui, né? Aqui nós temos, né, temos uma inclinação para cá e aqui nós temos uma inclinação para cá, para a esquerda aqui, tá? Mas aqui, por exemplo, a gente tem a projeção aqui, ó, a projeção no plano PVzinho. Se a gente pegar aqui PVzinho, o observador está aqui, olha. Então a projeção vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa daqui. Isso daqui seria na projeção no plano PT, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Mas temos aqui, ó, pressão e temperatura. Então o observador está aqui, olha. Tá vendo? Ele está aqui. Então ele vê temperatura aqui embaixo e vê pressão aqui no eixo das ordenadas aqui. Então você vai ver as linhas de onde você tem mudança de fase. Então nessa região é sólido, aqui nós temos sólido para o líquido, ou líquido para o sólido. Aqui nós temos o líquido para vapor, ou vapor para o líquido. Aqui nós temos sólido para o vapor, ou vapor para o sólido. E aqui nós temos o ponto triplo da água. O ponto triplo é aquela onde as três fases elas coexistem. Vapor, líquido e sólido. Tá? Esse é o ponto triplo. Da água. Certinho? Então tá. Ok, isso aqui é só uma curiosidade aí, né? Tá bom? Mas depois vocês leem, que como o nosso tempo é curto, depois vocês dão uma lida nisso daqui, tá? Então, até agora, o que a gente viu? Quais os conceitos? Substância pura, isso tem que estar na cabeça de vocês. Temperatura de saturação, pressão de saturação, líquido saturado, líquido subresfriado ou comprimido, título, vapor saturado e vapor superaquecido. Até agora você tem que saber, então, o conceito de todas essas coisas aqui. Tá? Eu vou parar agora a gravação, que eu vou ver como que tá, e também eu vou fazer o vídeo em várias partes por causa de, eu não sei, para não ficar muito pesado os arquivos, né? Para eles não ficarem pesados. Ok? Abraço, até mais.